O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 82. Salmo de número 82. Salmo de número 82 traz a advertência do justo juiz aos juízes injustos da terra. A advertência do justo juiz aos juízes injustos da terra. Diz assim a palavra do Senhor: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que a linguagem de justiça está em toda parte, por causa, inclusive, da riqueza de informações que nós temos. Até mesmo aprendemos um pouquinho da linguagem chamada juridiquês. E nós estamos a todo tempo a julgar nas redes sociais. Fala-se de direitos e de igualdade, de decisões corretas. Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que muitos julgamentos são influenciados, distorcidos e conduzidos de forma parcial. Em diferentes esferas, na esfera pública, na esfera institucional e até na esfera pessoal. Permanece nessas três esferas uma realidade incômoda. Quem julga, frequentemente não julga com retidão. Não julgueis é um jargão que gostamos de usar, sobretudo quando estamos debaixo do escrutínio ou do julgamento de alguém. Embora a palavra de Deus nos diz que há momentos em que devemos julgar, mas é muito comum que nós, sem ter todos os lados da história, julguemos de maneira errada. A Escritura não trata dessa questão como um problema distante. Ela nos chama a encarar essa questão. E nós não devemos encará-la apenas do ponto de vista do que nós falamos de justiça institucional, da qual nós cobramos os nossos direitos, nós cobramos a justiça. Mas nós devemos olhar de todas as posições em que, por uma razão ou por outra, por uma função ou por outra que nós cumprimos na sociedade, nós, de alguma maneira, somos colocados na posição de julgar. Então, esse salmo, ele não vai falar apenas aos grandes juízes, embora Deus esteja falando primeiramente a ele. Ele fala a todo aquele que, em algum momento, se coloca numa posição de julgar. Seja você um chefe de repartição que tem subordinados, seja você um pai ou uma mãe que precisa julgar entre seus filhos, julgar na família, seja você um líder da igreja, pastor, e este salmo fala a mim, sem dúvida, em primeiro lugar, presbíteros, junta diaconal, seja você o líder de uma sociedade interna, há situações em que nós somos colocados para julgar. E esse Salmo 82 é muito importante porque ele nos conduz ao mais alto tribunal, ao verdadeiro e único Supremo Tribunal da humanidade. Nós somos colocados aqui, meus irmãos, diante de Deus, do Deus que se levanta para julgar. E diante dele estão aqueles que exercem autoridade em todas as instâncias.
E o foco inicial não está nos oprimidos, o foco inicial está nos que julgam. E antes de tratar das consequências da injustiça, o Salmo expõe a responsabilidade de quem decide, de quem avalia, de quem influencia a vida de outros, por meio dos seus julgamentos. E aqui surge, meus irmãos, uma pergunta inevitável. E uma pergunta que eu dirijo a você e, obviamente, dirigi primeiro a mim. Ao exercer alguma forma de autoridade, a pergunta é, quando você se vê na posição de avaliar, de decidir ou de conduzir alguém, você o faz com justiça diante de Deus? Porque, irmãos, em certas situações, nós somos colocados em posição de julgar. Mas em todas as situações, nós somos sempre réus. Eu vou repetir. Em certas situações, nós somos colocados, ou seremos colocados, em posição de julgar. Mas em todas as situações, nós sempre somos réus, porque há um juiz, um justo juiz, um supremo juiz, que julga todas as nossas ações. E o próprio juiz já disse que com o critério com que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Outra questão se impõe. Ao exercer alguma forma de autoridade, você então mantém a consciência de que suas decisões serão julgadas por Deus? O seu julgamento em cada situação e as decisões que você toma serão julgadas por Deus? A verdade, meus irmãos, é que apesar do jargão "não julgueis" ser tão usado, e na maior parte das vezes fora de contexto, a verdade pura e inegável é que nós sempre julgamos. Há sempre alguma situação em que nós precisamos julgar. Afinal, nós somos seres morais, nós temos uma consciência. E essa consciência nos ajuda a julgar, a princípio, a nós mesmos, mas também a julgar outros. Seja até mesmo quando a gente comenta sobre um time de futebol ou a escalação da seleção brasileira, a gente faz um julgamento, não é verdade? Quando nós falamos da situação atual, da situação política, por exemplo, em que vive o nosso país, a gente fala exercendo julgamento. E quando nós estamos numa posição em que se recorre a nós como autoridade, então nós precisamos perguntar, quando nós exercemos alguma forma de autoridade, nós mantemos a consciência de que as nossas decisões serão julgadas por Deus? Este salmo, meus irmãos, não permite neutralidade. Ele nos coloca dentro da cena, ele nos leva a perceber que toda autoridade na terra está vinculada a Deus e será examinada por Ele. Então, ele é um salmo que traz para nós tanto uma advertência como um consolo. Advertência porque em várias situações, eu preciso repetir, nós somos colocados em posição de julgar. E aí nós estamos debaixo do escrutínio do justo juiz. E de consolo, porque são muitas as situações neste mundo mal em que nós somos injustamente julgados. E muitas vezes nós precisamos nos submeter a juízes maus. Então, para nós é um consolo sabendo que no final de tudo, Deus julgará as ações e as motivações dos homens. Então, este salmo, ele nos coloca dentro da cena, ele nos leva a perceber que toda autoridade na terra está vinculada a Deus e será examinada por Ele. Há uma dupla direção, irmãos, que precisa ser mantida. Então, em primeiro lugar, o texto se dirige aos magistrados, sem dúvida alguma. Aqueles que foram investidos por Deus de autoridade pública, denunciando a corrupção do julgamento deles e trazendo consolo aos que sofrem sob decisões injustas. Então, nesse sentido, se nós nos sentimos no nosso país debaixo de magistrados tiranos ou de magistrados corruptos, de magistrados opressores, nós temos neste salmo um consolo, que um dia eles serão julgados por Deus. E a injustiça ou a justiça
por eles negada, certamente será vindicada, detalhe por detalhe, ponto por ponto, critério por critério. Mas em segundo lugar, irmãos, os princípios deste salmo alcançam todos aqueles que em alguma medida exercem influência e tomam decisões que afetam outros. Isto se aplica a nós pais, isto aplica a nós líderes, conselho, junta diaconal, presidentes de sociedades internas. Isto se aplica a nós no trabalho, quando temos decisões que influenciam outros. Portanto, ao considerar o Salmo 82, não estamos apenas observando um julgamento, estamos sendo colocados diante do tribunal de Deus. Este salmo poderia bem ser considerado, na sequência em que nós vimos expondo desde o Salmo 78, mais uma resposta de Deus agora como juiz. E nós poderemos identificar várias camadas nesse salmo. Primeiro, Deus está falando, de um modo geral, de maneira metafórica, as divindades, e é por isso que diz que Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Deus se levanta aqui na cena, e aqui eu estou trazendo um contexto, vamos dizer, hermenêutico da interpretação. Há aqueles que a palavra que Deus e deuses é a mesma no hebraico. Elohim assiste na congregação divina, no meio dos Elohim estabelece seu julgamento. E por que o primeiro verbo, ou o primeiro substantivo Deus é singular e o segundo plural? No hebraico é tudo plural. É que a palavra Elohim, ela é usada no plural para se referir a Deus, como dizem alguns estudiosos, como plural majestático, plural de majestade. Ou, para outros, indicando um indício da triunidade de Deus. E quando é que sabemos que se refere a Deus e não a deuses? Porque o verbo que acompanha o sujeito está no singular. O sujeito está no plural, Elohim, mas assiste no hebraico está no singular. Enquanto na segunda, quando fala dos deuses, por exemplo, no verso 6, sois deuses, o verbo sois está no plural, indicando que o substantivo se refere aos deuses. Mas o que seriam esses deuses? Há estudiosos, aqui adiantando, a gente vai mencionar isso ao longo da mensagem, que entendem que ele está trazendo aqui um pouco de uma acomodação à cultura dos povos pagãos, que tinham o seu panteão, né? Você sabe que o panteão é uma espécie de assembleia de deuses, e sempre tem um deus que preside. Você tem um panteão grego presidido por Zeus, panteão romano presidido por Júpiter, o panteão cananita presidido por ele, e assim por diante. E aqui ele está tomando, ao que parece, esse contexto, mas por óbvio, a escritura toda do Velho Testamento vai dizer que os deuses dos povos não passam de ídolos, eles não têm um ser real. Então, o que tem aqui é uma espécie de figura, que a gente chama de imagética, uma representação imagética, uma imagem colocando Deus acima dos deuses. Você lembra que lá em Êxodo Deus disse assim: eu vou enviar pragas e vou executar juízo contra os deuses do Egito, mostrando por um lado que eles não são deuses, mas cada praga apontava para uma ou mais divindades. Então, ao mesmo tempo que a Escritura reconhece que só há um Deus verdadeiro, não é uma espécie de panteão real. Por outro lado, as nações, elas adoravam a deuses, e Deus está dizendo, por um lado, que ele julga todos os deuses das nações para revelar que eles são ídolos. Mas o Salmo tem uma segunda camada, porque quando ele diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis, no hebraico é todavia como Adão morrereis, fica claro que ele está falando a homens, no final das contas, àqueles que julgam, e que nos povos, de um modo geral, nos povos pagãos, muitas vezes eram até considerados como divinos. Ele também está querendo dizer que, ao julgarem, eles assumem
uma posição que Deus lhe deu e que representa Deus, que é o supremo legislador, rei e juiz. Então, neste sentido, você vai ter uma advertência contra os juízes, contra os magistrados da terra, contra aqueles que estão em posição de julgar. O que ele está dizendo é: o Deus ao qual estão subjugadas todas as criaturas, o Deus que está acima e é supremo, acima de todas as divindades, naquele sentido do Salmo 96. Ele está dizendo, como no Salmo 96, eu quero que você abra lá, para você entender o contexto, quando se refere aos deuses pagãos. Ele diz, no verso 4, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. A mesma palavra Elohim. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Então, de um lado, ele meio que assume como suposição os deuses como uma realidade, como entidades reais, mas apenas para depois dizer que eles não passam de ídolos, de coisa de se ver apenas, de coisa que não tem realidade. Então é nesse sentido que ele levanta uma imagem de um tribunal. É como se Deus estivesse no panteão e os deuses na presença dele, e ele vai julgar os juízes da terra. Então, meus irmãos, eu quero dividir este salmo em pelo menos 3 cenas que temos aqui. Na verdade, 5 cenas nós vamos colocar do início até o final. Primeira cena, nós temos aqui o juiz dos juízes. O juiz dos juízes se levanta. E o que é enfatizado é a sua soberania, a sua superioridade e o caráter irresistível do seu juízo. O juiz dos juízes é o verso 1. Em segundo lugar, nós temos a corrupção dos juízes e a exigência da justiça, versos 2 a 4. Aqui ele vai mostrar como os juízes são corruptos e o que eles deveriam fazer e não fazem. Em terceiro lugar, nós vamos ver a cegueira moral dos juízes e o colapso da ordem. A cegueira moral dos juízes e o colapso da ordem civil. Pode-se colocar assim, da ordem civil ou da ordem social. Em quarto lugar, nós veremos a dignidade do ofício e a certeza do juízo. É interessante isso porque a dignidade do ofício torna o juízo mais severo. Este é o ponto 4. E por último, a aclamação ao juiz supremo, no verso 8. Vamos então, passo a passo, dentro desse tema, quando nós colocamos a advertência do justo juiz aos juízes injustos da terra. Primeiramente, meus irmãos, neste salmo, Deus se apresenta como o juiz dos juízes. Observe verso 1. Deus assiste na congregação divina. Lembre-se, ele está tomando de empréstimo a cultura pagã aqui do panteão, como Deus presidindo a Assembleia de Deuses. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento, lembrando que os deuses não são nada, eles são levantados apenas como uma figura imaginária, mas nós devemos ter em mente o Salmo 96, eles não passam de ídolos. Mas é só para dizer que esse Deus é o único Deus verdadeiro, é o Deus supremo, está acima de todo principado e potestade, e portanto ele está numa posição de autoridade. E na verdade, mais do que isso, é esse Deus que preside a corte celestial, que é chamado de Senhor dos Exércitos. É esse Deus quem estabelece e quem concede autoridade àqueles a quem quer. Inclusive aos injustos. Irmãos, precisamos entender isso. Diz que no meio dos deuses, Deus estabelece o seu julgamento. O que deve ficar pressuposto é que, se Ele é o Deus supremo, se Ele é o Rei supremo, o juiz e o legislador supremo,
É ele quem estabelece. Nenhum magistrado é colocado na posição em que está sem que Deus assim o queira. Você poderia dizer, não, mas não, pastor, pense no magistrado mais corrupto, mais ímpio. Pense em 3 ou 4, porque tem muitos. Deus os colocou ali. E você precisa aceitar isso. Você não pode dizer, não, Deus colocou só os bons, os maus não foi ele que colocou, foi o homem. Como se Deus não tivesse soberania. A palavra de Deus diz que Deus levanta até o ímpio para o dia da calamidade. A palavra de Deus diz, lá em Isaías 10, Deus chama a Assíria de cetro da ira. E Deus diz, eu a enviei contra uma nação que é objeto do meu furor, que era o seu próprio povo. Lá em Jeremias 27, Jeremias diz, eu dei os reinos da terra a Nabucodonosor, e ele vai ser instrumento da minha disciplina. Nabucodonosor era um ímpio, era um tirano. Foi Deus quem o colocou. E Deus o coloca não porque ele é injusto, Deus coloca para cumprir o seu propósito, e só ao final nós saberemos como esse propósito era justo e perfeito. Porque Deus usa até o ímpio no dia da calamidade. E aquele que se submete a esse Deus, aquele que tem Cristo por seu Senhor e Salvador, quando ele sofre injustiça e opressão por parte desses magistrados corruptos e injustos, isto é para ele glória. Precisamos entender isso. E essa glória vai se refletir de maneira clara na vinda de Jesus. Se com ele sofremos, para que com ele sejamos glorificados. Então, meus irmãos, o fato de que Deus está acima de todos os juízes da terra relativiza toda a injustiça no mundo e toda a corrupção no mundo. Ele é o juiz dos juízes. Observe aí nesse texto que Deus se levanta em cena. Observe a representação como um tribunal, uma assembleia. Ele entra como juiz que assume o seu posto. Então é por isso que o Salmo se abre com essa imagem solene. O Senhor está de pé. Essa palavra Deus assiste, a palavra hebraica aqui é a ideia de alguém que está em pé, na assembleia, estabelecendo julgamento no meio daqueles que exercem autoridade. E toda a linguagem é jurídica, e o cenário é de um tribunal. Essa assembleia é chamada de congregação de Deus. Deus assiste na congregação divina. E por que isto? Porque o exercício legítimo da autoridade, quando conforme a sua vontade, reflete a sua própria glória. O governo, quando justo, corresponde a uma esfera em que a justiça de Deus deveria resplandecer. Mas o que se vê aqui é confronto. Deus convoca aqueles que julgam em seu nome para prestar contas, ou seja, os juízes injustos se tornam réus. Aqueles que ocupam posições elevadas são colocados diante daquele que lhes concedeu esta posição. Assim, meus irmãos, desde o início o Salmo estabelece um princípio fundamental. Toda autoridade humana permanece sob a autoridade divina. Nenhum magistrado governa fora do alcance do juízo de Deus, e todos eles haverão de prestar contas, igreja. Nós não devemos nos guiar pelo tempo presente, pelo que os nossos olhos veem. Nós vivemos pela fé, e nós aguardamos a bendita esperança quando o justo juiz julgará toda obra maligna. Em segundo lugar, depois de vermos o justo juiz assumindo a presidência dessa corte, nós temos a denúncia da corrupção dos juízes e a exigência da justiça. A corrupção do juiz e a exigência da justiça. Veja o que diz o justo juiz: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e necessitado, socorrei o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Observe que a primeira palavra de Deus é uma acusação direta. Até quando vocês vão julgar injustamente? Até quando vocês vão tomar partido
pela causa dos ímpios? Até quando vocês vão ser subornados? Até quando vocês vão realizar um julgamento injusto em troca de favores? Vocês ficarão mancomunados com os poderosos. Essa é a ideia. A pergunta, você percebe aqui, não busca informação. Ela é uma pergunta retórica que expõe a persistência do pecado. Até quando significa vocês vão fazer isso até o fim da vida? Ele está dizendo que a injustiça se repete, meus irmãos, ao longo do tempo. Há uma prática estabelecida de perversão da justiça. Há uma máquina, um sistema que alimenta essa corrupção. E lá em Eclesiastes fala, quando você vir a opressão, saiba que aqueles que estão oprimindo outros, eles têm outro acima de si, que os oprimem também, e que os obrigam, e esse por sua vez tem outro, numa cadeia infinita, num sentido hiperbólico. Mas o ponto é que os juízes que deveriam proteger, desde os principais, os maiorais, desde as grandes corporações, até os menores, tornaram-se cúmplices da opressão. Em seguida, meus irmãos, Deus relembra qual era a função deles: defendei o fraco e o órfão. Veja a imagem do órfão. O órfão é, na Escritura, sempre uma das imagens principais dos desamparados. Ele diz ainda: fazei justiça ao aflito e necessitado, livre o necessitado da mão do ímpio, livrai o fraco e o pobre, tirai-os das mãos dos ímpios. A justiça aqui exigida, ela possui uma direção concreta. O fraco, o órfão, o necessitado, e o critério de julgamento não está na posição social, está na vulnerabilidade daqueles que são julgados. Isso revela algo decisivo, irmãos. Administrar a justiça no contexto bíblico envolve fazer valer os direitos daqueles que não conseguem defendê-los por si mesmos. Esses juízes foram chamados a refletir, portanto, o próprio caráter de Deus. Quando esses juízes julgam, eles têm a incumbência de refletir o caráter do justo juiz. O Senhor é aquele, por sua natureza, quem socorre, que livra, que faz justiça. Portanto, aqueles que julgam em seu nome deveriam imitá-lo. No entanto, sustentam os ímpios, negligenciam os necessitados, alimentam essa roda de opressão, de exploração dos mais fracos. Aqui se evidencia que a corrupção da autoridade envolve uma distorção do próprio propósito do ofício. Irmãos, nós não precisamos aderir a nenhuma ideologia, anti-Deus, a nenhuma ideologia ateia, materialista, para confrontar a injustiça no mundo. A Escritura claramente denuncia a injustiça. Ela diz que há um Deus que julga, e que um dia Ele vai expor todas essas coisas, mas hoje, quando eu prego esta palavra, Deus mesmo está dirigindo esta palavra aos que julgam. E aqueles que julgam, que ouvem, que de alguma maneira ouvem, ou aqui numa posição de julgar, ou talvez vão ouvir pelo YouTube de alguma maneira, ou aqueles que ouvem outros pregadores que pregam contra a corrupção e a injustiça, ao ouvirem, eles se tornarão réus ainda mais gravemente acusados, porque esta palavra um dia será usada contra eles. Então ele mostra aqui a corrupção dos juízes e os deveres que eles estão negligenciando. Mas em terceiro lugar, nós vamos ver a cegueira moral nos juízes e o colapso da ordem social ou da ordem civil. A cegueira moral dos juízes e o colapso da ordem civil. Verso 5. Eles nada sabem, nem entendem. O que ele está dizendo aqui? Você sabe, quem é magistrado tem normalmente a postura de alguém que sabe, que entende, do especialista, que entende das leis. Há mesmo magistrados que escrevem livros, alguns deles inclusive que no exercício da sua magistratura
se contradizem com aquilo que escreveram. Mas o ponto aqui é que Deus diz: eles pensam que sabem, mas eles são cegos. Eles não sabem nada, eles não entendem nada, eles são ignorantes. Porque, na verdade, quem dá sabedoria é Deus, e aqui devemos fazer uma ligação com o que temos ouvido na exposição a 1 Coríntios. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria deste mundo é reduzida a nada. Deus está olhando de cima todos os tiranos e os tiranetes. Deus está olhando todos os juízes prepotentes do mundo, todos os governantes e presidentes petulantes, que acham que podem fazer e que se refestelam na lama da injustiça, da corrupção, da opressão, às custas do dinheiro do povo que eles exploram. Deus está olhando todos eles, está dizendo: eles são ignorantes, eles são cegos, eles são burros. É o que ele está dizendo. Eles não sabem nada. E porque eles não sabem nada e estão nessa posição, veja, vacilam todos os fundamentos da terra. Essa é a expressão de colapso da ordem social. Presta atenção, igreja. Quando a gente tem a noção de que está tudo fora de controle, quando a gente tem o sentimento de que está tudo bagunçado, de que não adianta mesmo a gente ter um mínimo de esperança, esse sentimento em si corresponde a algo da realidade, sim. E é isso que o Salmo está reconhecendo, porque os magistrados da terra, os opressores, eles não sabem nada, eles fazem abalar a própria ordem social. E é por isso que quanto mais corrupto, quanto mais tirano é um governante, tanto maior desordem social existe no país em que ele governa. É isso que a palavra de Deus está dizendo, está falando algo que a gente experimenta. E, meus irmãos, isso deveria, de certa maneira, nos consolar. O que Deus está dizendo é: olha, é isso mesmo que acontece. As coisas estão de cabeça para baixo. Quando a justiça de Deus é negligenciada, a ordem social é colapsada. Os fundamentos, você sabe o que são os fundamentos? Os fundamentos são os alicerces. Abale o alicerce de uma casa e você vai ver como ela começa a ruir. Por que vemos a sociedade ocidental desmoronar-se? Por quê? Porque aqueles que estão acima, aqueles que estão na posição de julgar, inclusive com julgamentos internacionais, eles nada sabem, eles são ignorantes. E é por isso que a ordem social vai colapsando. E entenda a expressão que eu vou usar: e está tudo certo. Quando eu estou dizendo está tudo certo, eu não estou dizendo que isso é algo agradável, nem que é o ideal. Mas está tudo certo no sentido de que é assim o mundo caído, e Deus está lembrando a nós isto. Deus se indigna com tudo isso. O cálice da sua ira está enchendo-se, e um dia ele vai transbordar, espumar, e vai se derramar sobre a terra. E, na verdade, até mesmo ao longo da história, o justo juiz executa juízes temporais. Nós sabemos o que aconteceu com Hitler. E Hitler é o preferidinho de todos, né? Todo mundo fala de Hitler, e Hitler é uma unanimidade, né? Stalin não, apesar de ter matado provavelmente mais do que Hitler. Mas tem vários, é só olhar como foi o fim deles. É olhar o fim de Hitler. É olhar o fim de Trotsky e de Lenin, mortos por emboscada do próprio colega. É só olhar o fim de Idi Amin Dada,
É só olhar o fim de Nicolau Ceausescu na Romênia. E tantos outros que poderíamos falar. Mas isso tudo é apenas o prelúdio de um juízo final. Porque a cegueira deles, a corrupção deles, a opressão deles, colapsa a ordem que Deus os colocou para que ela fosse estabelecida. Então observe que o texto muda de forma abrupta. Nada sabem, nem entendem, andam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. É uma descrição severa. Falta discernimento, falta entendimento, falta luz. Aqueles que deveriam julgar com sabedoria caminham em trevas. E o problema envolve também a capacidade de discernimento. Eles perderam a aptidão para distinguir o certo do errado. Eles não pediram, como Salomão, um coração compreensivo. Eles se tornaram incapazes de exercer corretamente a função que lhes foi confiada. E o resultado ultrapassa a esfera individual. A própria ordem cósmica parece abalar-se. A injustiça, portanto, irmãos, ela se expande no mundo. Quando a justiça é corrompida na liderança, toda a estrutura social é afetada, a ordem moral é abalada em suas bases, ela é invertida, a escuridão alimenta a injustiça e a injustiça aprofunda a escuridão. O sistema inteiro passa a operar de forma distorcida. Não é o que vemos em nosso mundo. Mas em quarto lugar, nos versos 6 a 7, o Senhor Deus, por meio do salmista, mostra a dignidade do ofício e, por causa dessa dignidade, a certeza de um juízo severo. A dignidade do ofício podemos colocar em forma de princípio. A dignidade do ofício intensifica a certeza do juízo severo. Veja o que Deus diz. Aqui, irmãos, há um contraste poético tremendo. É como se Deus os colocasse numa posição privilegiada, sabe, de cima de um penhasco, para precipitá-los de vez, de alto a baixo. É como se Deus os elogiasse e lhes puxasse o tapete. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Eu disse para eles: vocês são deuses. Eu os coloquei numa posição que eles se sentem como deuses. Na verdade, num certo sentido, eles me representam. Por sua posição de autoridade, eles apontam para a minha divindade. Há um sentido em que eles são deuses. E, meus irmãos, essa afirmação não altera a natureza desses homens. O que ela está a fazer é destacando a dignidade do ofício que exercem. Eles representam Deus na administração da justiça pública. Por isso eles recebem um título elevado. E essa dignidade, no entanto, traz consigo uma maior responsabilidade. Por isso, o versículo seguinte, ele introduz um contraste decisivo. Vocês são deuses, vocês são como Deus, vocês têm uma posição privilegiada, vocês estão em posição de julgar, vocês têm autoridade para fazer, para mandar e desmandar. Mas não esqueçam uma coisa: vocês são deuses, aqui vem a puxada de tapete, mas vocês morrerão como Adão. Eu gosto da tradução hebraica literal. A palavra é Adam aqui. Eu disse: vocês são deuses, mas vocês vão morrer como Adão. Você lembra? Aí nós devemos ir para Gênesis 3. Na verdade, Gênesis 2. O que Deus disse para Adão? Adão disse: a Deus é como se dissesse alguma coisa como: você é um pequeno Deus, você vai reger o mundo em meu nome, você vai transmitir a minha imagem para as outras criaturas, você vai administrar o meu reino criacional. Eu dou 3 mandatos para você. E o que é que ele diz? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Você vai ter status real, você vai ser semelhante a mim. Mas você não pode esquecer que você não é eu. E o dia que você comer a árvore que eu te proibi, você morrerá.
E o que Satanás propôs ao homem? Ele disse à mulher: no dia, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. E vão se abrir os olhos de vocês. Como Deus, vocês serão conhecedores. O homem comeu, Deus disse o quê? Você vai comer pó todos os dias da sua vida. Ou em fadigas você vai obter, desculpe, ele falou para a serpente. Em fadiga você vai obter o fruto da terra. Até que você torne ao pó. Adão, você é pó. E querendo ser igual a mim, você foi condenado à morte. Essa condenação do Éden, ela se torna mais pujante para com aqueles, diante daqueles que têm a posição de julgar. Vocês são deuses. Vocês estão acima dos outros meros mortais. Não é assim que a gente os vê? Até mesmo quando a gente protesta contra a corrupção deles, a gente os vê assim. Isso não vai adiantar. Não vai adiantar porque eles estão acima do bem e do mal, ninguém os toca, e a gente tem esse sentimento de desolação. Deus está dizendo, e nós temos que crer, igreja, eles morrerão como Adão. Eles têm o dia deles. Todavia, como Adão morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. O que ele está dizendo é que apesar do título, eles continuam sendo homens. Apesar da posição, eles permanecem mortais. E a linguagem, portanto, ecoa a antiga tentação. Sereis como deuses. Deus está ironizando. Vocês se sentem deuses, eu sei. Isso só subiu a cabeça de vocês. Aqui, porém, o resultado aponta para a realidade da condição humana. Porque aqueles que, no exercício do poder, se levantam indevidamente, um dia serão lembrados da sua condição. Eles morrerão como qualquer outro mortal. A autoridade não os protege do juízo. Seus títulos não anulam sua responsabilidade. A sua posição não altera a sua natureza. Há um princípio que deve encher aqueles que exercem autoridade de temor e tremor, irmãos. Quanto maior a dignidade do ofício, mais rigorosa será a prestação de contas. Não foi Jesus quem disse? A quem muito for dado, muito lhe será exigido. Diante dessa palavra aqui tão dura, tão inclemente, os adoradores, os que estão na corte, assistindo ao tribunal, no verso 8, e que temem, que honram, que louvam o justo juiz, só podem aclamá-lo. E aqui no verso 8, o que alguns comentaristas consideram um apelo ao juiz supremo, outros, e eu estou nesse segundo grupo, entendem isso como uma aclamação. É o único pedido que o Salmo tem. Até o verso 7, o salmista fala, na verdade, e ele é um porta-voz de Deus, é Deus quem fala. Este Salmo não é uma oração, apenas no verso 8. É como se a congregação, e aqui eu diria é a igreja, como ela responde: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. É claro, Deus já disse que vai se levantar. Na verdade, Deus já está de pé julgando. Então, como devemos entender o verso 8? É como dizendo assim: faze isto mesmo, muito bem, Senhor, é isso que nós queremos, louvado seja o teu nome, faze isto, julga a terra. Há uma aclamação desse juiz. Por isso, esse salmo não poderia terminar de outra forma. É como quando a nuvem de glória se levantava do tabernáculo para o povo seguir. Você lembra o que dizia Moisés? Ele dizia depois que a nuvem se levantava:
mas era um tipo de aclamação: levanta-te, Senhor, e dispersos sejam todos os seus inimigos e os que te odeiam. Aquele que no início foi apresentado como juiz na Assembleia, agora é invocado para julgar toda a terra. Essa é a nossa oração hoje, irmãos. Claro que se tivermos numa posição de influenciar, nós vamos influenciar. Mas nós precisamos pôr a nossa esperança no justo juiz. E observe que o alcance se amplia, não apenas Israel, mas todas as nações estão sob a sua autoridade. A ti compete a herança de todas as nações. E o que Deus está fazendo? Deus está tomando herança. Ele escolheu um povo e Ele está redimindo um povo de todas as nações. Aqueles que Ele escolheu serão salvos, redimidos, porque Ele é o Rei das nações. Então, esse é o alcance. Aqui é uma transição importante, irmãos. Lembra, o Salmo começa com Deus julgando os juízes e termina com o povo clamando para que Deus governe diretamente. Isso, meus irmãos, revela para nós a esperança última do texto. Quando a justiça falha na terra, ela continua sendo afirmada no céu, diante de Deus. E essa esperança é acompanhada com uma certeza: Deus julgará com justiça. No desenvolvimento pleno da revelação, irmãos, esse juízo foi confiado àquele que o Pai designou e diante de quem todos comparecerão, e nós só não seremos condenados porque estamos unidos a Ele. Paulo, falando aos atenienses, lá em Atos 16, ele diz, no verso 30 e no verso 31, de Atos 17, melhor dizendo, Atos 17, 30 e 31, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O rei já está no trono, já está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Nós lemos Apocalipse 19, aquele príncipe, rei dos reis e senhor dos senhores, que tem um manto salpicado de sangue, não mais o seu sangue vertido na cruz, o sangue dos seus inimigos que ele pisoteou. Aquele que veio como cordeiro, virá também como cordeiro, mas agora exaltado, para vingar o sangue dos seus servos, o Senhor Jesus. Nós olhamos para trás e nós vemos que Deus já cumpriu todas as etapas da nossa redenção, aguardando apenas a consumação. Jesus já morreu, já ressuscitou e reina, e nós cremos nisso. Portanto, o Salmo 82, concluindo, irmãos, ele nos deixa diante de uma realidade que não pode ser evitada. Deus julga aqueles que julgam. Nenhuma autoridade é neutra. Nenhuma decisão é indiferente. Nenhuma. Nenhuma posição está fora do alcance do seu tribunal. O texto começou com Deus se levantando para julgar os magistrados. Ele termina com uma aclamação, um clamor para que ele julgue toda a terra. E entre esses dois pontos, fica estabelecido um princípio que atravessa todas as esferas da vida, mas que não fala apenas aos magistrados, aqueles a quem nós gostamos de criticar. Eles também estão na conta, mas esse princípio se aplica a todos nós. Quem exerce autoridade responde diretamente a Deus pelo modo como a utiliza. Algumas vezes nós seremos juízes, mas sempre somos réus. Então, isso
traz para nós, primeiramente, uma advertência. Se Deus não poupou aqueles que chamou de deuses, homens investidos de autoridade, não poupará aqueles que hoje exercem qualquer forma de influência e decidem a vida de outros com negligência, parcialidade ou dureza. Isso alcança magistrados e autoridades públicas, e aqui nós gostamos de ouvir, não é? Mas também a nós da liderança da igreja, o conselho da igreja, a mim como pastor. Aos pais dentro de casa, a forma como vocês lidam em casa, elas afetam os filhos de vocês. O bom ou mau exemplo que vocês dão afetam os filhos de vocês. Os julgamentos que vocês fazem da vida pública, da vida do vizinho, da igreja e entre os filhos, tem influência sobre os filhos de vocês. Responsáveis em qualquer ambiente de liderança no emprego. O julgamento que você faz quando você negligencia a justiça, quando você se cala diante da opressão, você vai influenciar e você vai prestar contas a Deus. E, meus irmãos, é muito importante, porque é muito fácil a gente julgar nas redes sociais, mas às vezes no nosso trabalho, em situações, eu não vou me meter, porque de alguma maneira isso vai interferir no meu cargo, ou alguma coisa, desvantagem que eu terei. Nós temos que perguntar: como você tem julgado quando você é colocado nessa posição? Há decisões sendo tomadas, pais, com base em preferência pessoal? Há pessoas, você que está no seu emprego, sendo tratadas com parcialidade? A negligência, você que trabalha com essa área, para com os mais frágeis, os dependentes, os mais vulneráveis. Não basta você não contribui só quando você oprime, você contribui quando você também se cala, quando deveria falar. Irmãos, o texto mostra que o problema não é apenas externo, portanto, ele atinge o nosso coração. A tendência de sustentar o que convém e ignorar o que exige fidelidade sempre revela uma ruptura com o caráter de Deus. E a sentença permanece: como homens morrereis. A posição não altera o fim. O título não altera a prestação de contas, ele a torna mais severa. A autoridade recebida não elimina o juízo, ela o intensifica. Não esqueça isto. Mas o Salmo também é para nosso consolo. Ele também sustenta aqueles que sofrem sob injustiça, e talvez seja esse o seu caso. Se há distorções, se há decisões distorcidas, saiba que Deus está vendo. Se há julgamentos parciais, entenda, Deus conhece, Ele julga e Ele vai vindicar a sua justiça. Se há opressão sustentada por autoridade, Deus é um Deus que intervém no seu tempo. O clamor final não é vazio. Levanta-te, Deus. Ó Deus, julga a terra. Isso significa que a justiça não depende exclusivamente dos homens. Quando ela falha na terra, ela continua firme no céu. E quando nós virmos tudo, olharmos para trás, nós veremos que Deus foi justo em cada momento. Você já viu como louvam as nações lá no final? Apocalipse 15. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos e os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o seu nome? Aquilo é o que nós falaremos quando nós olharmos e virmos a realidade toda, o desfecho todo, o final de tudo. Mas até lá, precisamos confiar, irmãos.
que aqueles que de alguma maneira nos oprimem, se estamos nesta posição, eles não o fazem impunemente. Para aqueles, portanto, que foram prejudicados, esquecidos ou tratados com injustiça, há um juiz que não erra, que não se corrompe, que não se omite. E ele tem os 3 poderes em si mesmo. Nenhum homem pode e deve reunir os 3, mas Deus sim. Em Isaías, no capítulo 33, verso 22, diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. E sabemos que essa esperança, como já vimos, encontra o seu cumprimento em Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus cita em João 10, o versículo 6, ele não apenas confirma a interpretação do termo deuses como autoridades humanas, ele também conduz o texto ao seu ponto mais alto. Se homens falhos puderam ser chamados assim por exercerem uma função representativa, quanto mais aquele que foi enviado pelo Pai, separado e investido de autoridade plena. Cristo é o juiz, e Ele não anda em trevas, irmãos. Nele não há ignorância, não há imparcialidade, nem corrupção. Ele julga com justiça perfeita, porque conhece plenamente o coração. E Ele não é apenas o juiz prometido, Ele é aquele que entrou no lugar dos injustos, e se não vamos ouvir um apartai-vos de mim, é tão somente porque Ele colocou-se em nosso lugar como réu. O mesmo Deus que julga é o Deus que em Cristo se coloca debaixo do juízo. Aquele que tem autoridade para julgar a terra, foi entregue, condenado e crucificado. O justo sofreu pelos injustos. Ele tirou a sua toga de juiz e vestiu a farda de réu. Isso redefine completamente a esperança, irmãos. Para quem exerce autoridade, Cristo estabelece o padrão. Julgar deve ser feito como quem está debaixo do seu senhorio. Para quem sofre injustiça, Cristo garante, o juízo final não será falho. E a injustiça não será a última palavra. E mais, há perdão para aqueles que reconhecerem sua culpa e se curvarem diante do senhorio de Cristo. O juiz é também o Salvador. Diante disso, o Salmo nos conduz a 2 respostas, irmãos. Primeiro, para aqueles que exercem autoridade, ele nos conduz ao temor. Sempre que você for julgar, lembre-se, julgue com a consciência de que você será julgado por Cristo. Aliás, Paulo fala isso, não é? 2 aos Coríntios, desculpe. Verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, primeiro, Deus nos chama a temê-lo, sabendo que um dia estaremos diante dele. Segundo, este salmo nos conduz à confiança. Para aqueles que sofrem injustiça, nós somos chamados a descansar naquele que julga com retidão e que já venceu a injustiça na cruz. Então, o Salmo 82 não apenas denuncia a injustiça, ele nos conduz a Cristo. E diante dele ninguém permanece neutro. Que Deus abençoe e que aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que nos julga e ao mesmo tempo nos consola. Em primeiro lugar, Senhor, dá-nos o temor e tremor que devem ser devidos a Ti, principalmente no momento quando exercemos autoridade e julgamento. E dá-nos também, em segundo lugar, consolo, conforto, sabendo que toda injustiça e opressão neste mundo um dia serão vindicadas diante da presença do justo juiz. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.